Muito bem, então dando continuidade ao nosso estudo, agora vamos começar a tratar da chamada equação geral do gás perfeito. Né? O interessante dessa equação, né, o próprio nome já fala, equação geral, é que ela se aplica a qualquer transformação gasosa sofrida por uma determinada massa de gás. Tá? Então, desde que o número de mols da amostra não se altere, né, a massa não se altere, você pode aplicar essa equação para qualquer transformação. Não importa o estado inicial, não importa o estado final, né? Não importa se uma variável de estado vai permanecer constante, por exemplo, a temperatura, a pressão, o volume, não importa. Né? O interessante é que essa equação pode ser aplicada a qualquer transformação. A gente vai ver que esta equação ela é uma generalização das três equações que nós vimos até agora, que é a lei de Boyle, da transformação isotérmica, a lei de Charles-Gay-Lussac da transformação isobárica e a lei de Charles da transformação isovolumétrica. Tá? Então, para deduzir esta equação, a gente vai dar uma olhada nessa situação aqui mostrada no gráfico, né? Em que o gás ele passa por uma transformação gasosa de um estado inicial 1, tá? Que está demarcado por esse ponto aqui, até um estado final 2. Né? Então, o estado inicial 1 ele tem ali uma pressão P1, um volume V1, uma temperatura T1, né, como está sendo mostrado aqui. E ele vai até o estado final, né, que tem pressão T2, volume V2 e temperatura T2. Só que para chegar nesse estado, ele passa por duas transformações. Uma primeira transformação leva até um estado intermediário. Né? Essa transformação ela acontece, como você pode notar aqui no gráfico, sem a variação do volume, né? Ou seja, o volume permanece constante, o volume V1 permanece constante. Né? Nós temos uma transformação isovolumétrica, em que a pressão aumenta, né, de P1 para P2, e consequentemente a temperatura também aumenta, né, de T1 para T'. Né? Lembrando que as isotermas, né, quanto mais longe elas estão da origem, maior será a temperatura associada a elas. Tá? Então você tem um aumento da temperatura e um aumento da pressão. Aí, depois de chegar no estado intermediário, né, ela vai passar por uma outra transformação, agora a pressão constante, né, uma transformação isobárica, que faz com que o volume aumente, né, de V1 para V2, assim como a temperatura aumenta de T', né, que é a temperatura intermediária, até T2. Tá? Então, são duas transformações que nós temos aqui, né? E a gente vai agora equacionar essas transformações com aquelas relações que nós já conhecemos. Né? Então a primeira transformação é uma transformação isovolumétrica. Né? Transformação isovolumétrica em que a temperatura cresce assim como a pressão. Né? Então a gente sabe, né, que a transformação isovolumétrica ela é regida pela lei de Charles. Né? Então ela diz que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Então nós temos esta relação aqui. Né? Esta equação, então aqui está o estado inicial e o estado intermediário. Tá? O que a gente faz com esta relação aqui? A gente vai isolar o T', né? Porque o T' ele não está relacionado nem ao estado inicial, nem ao estado final, apenas ao estado intermediário. Então eu vou tentar isolar ele para, no caso, né, em sequência, retirar ele da equação. Né? O meu interesse é apenas o estado inicial e o estado final. Então eu isolo aqui o T', né, reorganizo aqui essa equação, isolo o T', passo ele multiplicando, P1 passa dividindo, P1 passa multiplicando e eu fico com esta equação aqui. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Tá? E agora eu vou fazer uma análise semelhante, né, da transformação do estado intermediário para o estado 2. Então aqui nós temos uma transformação isobárica, né? Ela é equacionada pela lei de Charles e Gay-Lussac, né? Que diz que o volume ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou seja, V1 sobre T', né, o volume do estado inicial sobre a sua temperatura, é igual a V2 sobre T2, ou seja, o volume do estado final e a temperatura do estado final, daí sendo que a pressão é mantida constante. Aí, novamente, eu vou isolar o T' desta equação, tá? E eu fico com esta segunda relação aqui, a segunda equação, né, que eu vou chamar de equação 2.
que eu vou fazer com as duas equações, né? Com a equação 1 e com a equação 2? Eu vou igualá-las, né? Por quê? Porque ambos os lados esquerdos são iguais àquele limite. Então eu posso igualar os lados direitos. E é isso que eu faço, né? Então aqui eu tenho o lado direito da equação 1 e o lado direito da equação 2. Reorganizando aqui as variáveis de estado, para que eu fique com um lado da equação contendo apenas variáveis do estado inicial e o outro lado contendo apenas variáveis do estado final, a forma final da equação é essa daqui, né? P1 vezes V1 sobre T1, né, as variáveis do estado inicial, é igual a P2 vezes V2 sobre T2, que são as variáveis do estado final. E esta é chamada de equação geral de um gás perfeito. E o interessante, como eu já disse, né, que o estado inicial, que eu estou denotando aqui por 1, e o estado final, que eu estou denotando por 2, eles podem ser qualquer estado, né, acessível para o gás, né, qualquer estado lá descrito em diagrama PV, por exemplo, né. Então, reafirmando, né, desde que a massa gasosa não se altere, você pode aplicar essa equação para qualquer transformação gasosa. Então, este é o interessante, né, desta equação. Tá? Então, agora a gente vai fazer um exemplo, depois de dois exercícios em sequência, em que a gente vai aplicar esta equação. Tá? Então, o exemplo que a gente vai fazer aqui é o exemplo 4. Tá? Então, nós temos aqui, nesse diagrama PV, né, é representado aqui uma transformação gasosa de um estado inicial, que é o estado A, até o estado final, que é o estado B. O diagrama PV ele fornece os valores de pressão e volume para ambos os estados. Né? Então eu tenho aqui PA, VA, PB e VB. Né? Basta olhar no gráfico que a gente tira as informações. Nós não temos nenhuma informação em relação às temperaturas. O que nós queremos determinar aqui é o valor da razão entre as temperaturas TB e TA. A gente não tem nenhum valor de temperatura, mas a gente pode isolar esta razão na aplicação da equação geral. Tá? Então aqui nós começamos, né, com a equação geral dos gases, ou seja, pegando aqui o estado inicial como sendo o estado A, eu tenho PA vezes VA sobre TA, e no estado final eu tenho PB vezes VB sobre TB, e eu igualo, né, as duas relações. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou isolar já, diretamente, eu já vou isolar o TB sobre TA. Então o TB que está no denominador do lado direito, eu vou passar para o numerador do lado esquerdo. Ele passa multiplicando, e o numerador do lado esquerdo eu vou passar dividindo, né? Eu vou passar para o denominador do lado direito. Então eu vou inverter aqui as relações e eu fico exatamente com isso aqui, tá? Reorganizado a equação acima. Então eu já tenho isolado aqui TB sobre TA. O que falta? Do lado direito desta equação eu vou colocar os valores que eu já conheço, né? São todos fornecidos aqui no gráfico. Então você tem aqui, ó, VA igual a 1 litro, você pode olhar aqui, PA igual a 3 atmosferas, VB igual a 6 litros e PB igual a 1 atmosfera. Então, colocando os valores nesta equação aqui, nós ficamos com essa expressão. Né? Então, 1 vezes 6 é 6, 3 vezes 1 é 3, 6 dividido por 3, isso aqui vai dar uma razão TB sobre TA igual a 2. Né? O que significa que a temperatura TB é duas vezes, né, a temperatura TA. A temperatura TA vezes 2, tá bom? Então, em todo o processo aqui nós tivemos um aquecimento do sistema, tá? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai para a resolução de exercícios, tá? Então o primeiro exercício a ser resolvido é esse exercício aqui, o exercício 8. Tá? Então, eu vou ler o enunciado aqui e a gente já vai partir para a resolução, tá? Vamos lá. Então, exercício da Universidade Federal do Amazonas. Um gás ideal é levado lentamente do estado inicial A ao estado final C, passando pelo estado intermediário B, para o qual a temperatura vale Tb igual a 300 Kelvin. A figura representa a variação da pressão desse gás em atmosferas em função do volume em litros. Então você tem aqui, né, é um diagrama PV, você tem aqui os valores da pressão, os valores do volume, né, para os três estados, né, o estado inicial, o estado final e o estado intermediário. E nós sabemos que a temperatura de Tb, né, vale
a temperatura TB, perdão, vale 300 Kelvin. Para esse gás, as temperaturas nos estados inicial, ou seja, a temperatura do estado A, e final, que é a temperatura do estado C, pessoal, perdão, aqui é do estado C, deixa eu só vou corrigir isso aqui, tá? Só vou corrigir isso aqui. Vale, daí você tem aqui os valores, né, de TA e TC, a gente tem que marcar qual é a alternativa correta. Bom, como você já deve estar imaginando, a gente vai aplicar a equação geral aqui para resolver esse problema, tá? Mas deixa eu pegar aqui o exercício resolvido, eu vou abrir aqui ele para a gente poder resolver, tá? Espera aí, deixa eu ver se aqui, bom, eu vou achar aqui o exercício e a gente vai resolver, tá? Então, tá aqui o exercício 8, né? Como eu já mostrei, tem um pequeno erro aqui, né? Coloquei TB por TC, eu quero ver se consigo corrigir esse erro. Beleza, ficou um pouco melhor, né? Então aqui, né? Deixa só eu reorganizar para começar a resolver. A gente vai aplicar a equação geral, né? A este problema. Muito bem, então para começar a nossa análise, né? Eu vou aplicar a equação geral entre o estado A e o estado B. Por que eu não aplico entre o estado A e o estado C? Porque eu não sei nenhuma das duas temperaturas. Mas eu sei que a temperatura em B vale 300 Kelvin, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar aqui a equação geral inicialmente para a transformação entre A e B. Se for necessário, né? Se for necessário, eu preciso reaplicar ela para a transformação entre B e C. Tá? Mas a gente vai ver que com uma resposta eu já consigo determinar qual é a resposta correta. Tá? Então vamos lá. Entre A e B. Então eu tenho aqui PA vezes VA sobre TA. Isso aqui é igual a PB vezes VB sobre TB. Né? Então eu vou substituir os valores aqui nesta equação, os valores que nós já conhecemos. Né? Vamos lá. Pressão do estado A. PA vale 20 atmosferas. Eu vou colocar aqui, ó, 20 atmosferas. Vezes volume igual a 2 litros. Sobre TA, que nós não conhecemos ainda, né? A gente quer determinar. PB. PB vale 15 litros. Perdão, 15 atmosferas, perdão. O volume equivale a 4 litros e a temperatura vale 300 Kelvin, né? Fazendo os produtos aqui, eu tenho 20 vezes 4, perdão, 20 vezes 2, 40 sobre TA. 15 vezes 4 é 60 sobre 300. Tá? Bom, o que dá para fazer aqui, né? A maioria das pessoas pegaria e começaria a multiplicar cruzado. O que eu posso fazer aqui é inverter, né? Ambos as frações aqui, eu vou inverter, né? Em ambos os lados aqui dessa equação. Então eu fico com PA sobre 40 é igual a 300 sobre 60. Fazendo essa divisão aqui, eu vou ficar com 5. Tá? Então, o TA, como é que eu isolo? Né? Vou pegar o 40 que está dividindo e vou passar multiplicando 5. Ou seja, TA igual a 200 Kelvin. Tá? TA igual a 200 Kelvin. Então, nós resolvemos a questão aqui. Né? Pelas alternativas, a gente já pode marcar, né, que a alternativa D é a que responde ao problema. Tá?
Se você quisesse fazer também, você poderia também aplicar para a transformação entre B e C. Então, uma análise que é possível de ser feita é o seguinte, né? Você pode notar que a transformação entre B e C é uma transformação isobárica, tá? Então, o volume aumenta à medida que a temperatura aumenta. Então, você nota que o volume ele aumentou de 4 para 6. Então, ou seja, ele aumentou em 50%. Né? 50% de 4 a 2 foi justamente esse aumento, né? 50%. Considerando que a temperatura do estado B é 300 Kelvin, né? 50% de 300 é 150. Se você somar 150 com 300, você fica com 450, que é a temperatura, né, colocada para o estado C. Ou seja, não preciso nem fazer a conta para verificar que a resposta TC está correta. Né, está correta. Só observando aqui que a transformação ela é isobárica, você já consegue responder a questão. Tá? Então é isso, né? Resposta letra B. Eu vou salvar esta resolução. Vamos fazer mais um exercício agora, que é o exercício número 12. Tá? Vou abrir ele aqui. O exercício 12 também envolve uma transformação gasosa. Tá? Então olha só, você tem aqui, né, um recipiente provido de êmbolo, contém um gás ideal de tal forma que V1 é igual a 2 litros, P1 igual a 3,495 atmosfera e T1, a temperatura inicial, é 233 Kelvin. O êmbolo é comprimido, reduzindo o volume em 40%. Então, o volume ele é reduzido em 40%. Quanto devemos aquecer esse gás para que a pressão se torne igual a 7,825 atmosferas? Então aqui é o seguinte, pessoal, a gente vai ter uma redução do volume, a pressão ela vai aumentar, né, para esse valor, e a pergunta é qual deve ser a diferença de temperatura, ou seja, qual deve ser o valor do aquecimento promovido aqui sobre o gás para que a pressão e o volume final estejam de acordo com o que é mostrado aqui no enunciado. Então, para a gente fazer essa conta, né, eu acho que é interessante a gente organizar as informações que nós já conhecemos, tá, para ver o que falta a gente determinar. Então, eu vou dividir aqui, né, o estado, vou dividir aqui, na verdade, as variáveis, né, entre o estado inicial e o estado final. Tá? Vou fazer aqui uma divisão, tá? Estado inicial e estado final. Então, no estado inicial nós temos aqui um volume V1, que é de 2 litros, uma pressão P1, que é 3,495 atm, e uma temperatura T1 que vale 233 Kelvin. Tá? E agora nós temos aqui um volume V2, como ele fala, né, o volume foi reduzido em 40%, ou seja, o que restou foi 60% do volume inicial, né? Ou seja, 0,6 vezes V1. Eu já vou fazer a conta direto aqui. Quando você multiplica 0,6 por 2, você vai ficar como resultado, vai obter como resultado 1,2 litro. Isso aqui na verdade é 60% dos 2 litros iniciais, né? A pressão P2 que eu quero obter, né, no final é de 7,825 atm. Tá? Então a pergunta é qual deve ser o valor do aquecimento. Então inicialmente nós temos que determinar, né, a temperatura final. Tá? Então determinando a temperatura final, você faz uma continha simples para determinar aí, né, para determinar qual deve ser o valor do aquecimento. Tá? Então só um detalhe, né? Só lembrando que o aquecimento
ele é T2 menos T1. Tá? Então a gente precisa primeiro determinar o valor da temperatura T2 para daí então resolver, né, o problema e calcular aí a variação da temperatura. Então a gente vai aplicar inicialmente, né, a equação geral. Né? Só deixa eu dar uma aumentada aqui no tamanho para poder resolver esse problema, tá? Beleza, vamos lá. Então nós temos aqui a equação geral, né? A equação geral diz o seguinte: P1 V1 sobre T1 é P2 vezes V2 sobre T2, tá? Então eu vou colocar aqui os valores das variáveis que nós conhecemos e determinar então o T2, tá? Então P1 vai ficar 3,495. Isso aqui vai multiplicar então 2 litros, né, que nós já temos ali. Tudo isso vai estar dividido por 233. E aqui nós temos P2 7,825. O V2 vale 1,2. E o T2 nós não conhecemos ainda o seu valor, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os numeradores, tá? Então eu fico aqui com 3,495 vezes 2, isso aqui vai dar 6,99. Sobre 233. Tá? E aqui eu tenho 7,825 vezes 1,2. Isso aqui vai dar 9,39. Que vou fazer sobre T2. Bom, dividindo do lado esquerdo, né, eu fico com... Aliás, eu vou inverter primeiro, né, as frações aqui. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, T2 sobre 9,39. Isso aqui vai ser igual a 233 dividido por 6,99. Aí fica um pouco mais fácil de resolver, né? Então fazendo assim, ó, 233 dividido por 6,99, vocês podem fazer o resultado aqui, tá? Esse resultado, ele vai dar 33,333. Vai dar uma dízima periódica, tá? E essa dízima periódica eu posso representar ela por uma fração, que é 100 sobre 3. Então eu posso dizer o seguinte, que T2 sobre 9,39 é igual a 100 dividido por 3. Né? Acaba sendo a mesma coisa. Tá? Então, se eu passar então, o 9,39 multiplicando, né, eu fico com T2 igual a 9,39 vezes 100 vai dar 939. 939 dividido por 3. Então, fazendo essa continha, né, essa divisão, dividindo por 3, então, eu fico no final com 313 Kelvin. Então, a gente determinou aqui o valor do T2, né, 313 Kelvin, né? Assim, eu vou colocar esse valor aqui para a gente determinar o valor do aquecimento. Então, aqui nós temos ΔT igual a 313 Kelvin dividido por 233, né? Dividido não, é subtraído, né? 233, tá? E a resposta é 80. Então, a variação aqui da temperatura, né? O valor do aquecimento foi de 80 Kelvin, né? Como vocês sabem, equivale aí a 80 graus Celsius, tá? Então finalizamos aqui o exercício, tá? Foi um pouco trabalhoso, mas deu para finalizar, tá bom? Deixa eu salvar isso aqui. Então aqui nós tratamos, né, pessoal, da equação geral dos gases, tá? Então na sequência a gente vai trabalhar um pouco sobre
a transformações, né, adiabáticas, né, as transformações adiabáticas, tá bom?